Então, começamos a gravar agora, então, o nosso 7º treinamento, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, tá bom. Nós já falamos do primeiro funcionário, falamos do nosso segundo funcionário. Deixa eu pegar os meus funcionários aqui, peraí. Então, nós falamos do nosso primeiro funcionário, que é aquele funcionário que nós temos que ter junto com as nossas amostrinhas, tá bom? Nós falamos também do nosso segundo funcionário. Veja bem, você não precisa decorar cada um, você só precisa saber que eles são os seus funcionários e ler várias vezes. Se você ler todos os dias uma vez, você vai ficar com tudo na ponta da língua. Mas quando você for usar o segundo funcionário, você vai poder ter esse funcionário na mão e falar e ler para a pessoa. Então, quando você está com o primeiro funcionário, com esse segundo funcionário na mão, e você for falar sobre esse tópico aqui, tudo bem se você pegar o seu funcionário, se você ler, né? Tudo bem se você for falar sobre os óleos essenciais, como eles funcionam, e você falar o que está escrito aqui, não tem problema algum, tá bom? Tudo bem se você falar sobre esse, se você tiver dúvidas e você falar, porque é muito importante vocês usarem desde o começo. Tá bom? Você traz a minha bolsinha verde de olhos? Então, é muito importante vocês poderem ter a oportunidade de falar desde o começo. Você não tem que ter tempo de doTERRA, eu estou só começando, não vou conseguir. Você não tem que ter muito tempo de doTERRA para sair falando de doTERRA. Até muitas pessoas se frustram, porque elas falam assim, eu não consigo falar igual, não consigo fazer igual, né? Mas é importante você ter à mão os manuais, né? E ter também sempre os seus vidrinhos de amostras, tá bom? Então, hoje nós vamos falar o nosso terceiro funcionário, tá? O nosso terceiro funcionário é um funcionário que ele vai nos ajudar. O primeiro funcionário nos ajudou a apresentar, correto? O segundo funcionário nos ajudou a cadastrar. Esse segundo funcionário nos ajudou a cadastrar. Esse aqui nos ajudou a apresentar a doTERRA, os óleos essenciais para as pessoas. Se elas já conheciam óleos essenciais, elas não conheciam doTERRA. E o nosso terceiro funcionário, então, nós vamos falar sobre a forma de depois que você já cadastrou, né? Porque o segundo funcionário você cadastrou, agora você vai ajudá-lo a fazer o LRP dele, tá bom? Eu ensinei para vocês logo no começo sobre o LRP, lembra? Então, quando vocês falarem do LRP, muitas vezes vocês conseguem fazer isso logo de cara. Eu prefiro. Eu faço esse LRP logo de cara, mas depois eu preciso ensinar a pessoa o que é isso. Já está pronto, mas eu vou ensiná-lo o que é isso. E é esse funcionário que eu vou usar. Eu vou ajudá-la a ter um estilo de vida. Então, ela vai mudar a vida dela, ela já está aberta, né? Quando você mostrou tudo, ela já estava aberta. Agora você vai ajudá-la a mudar o estilo de vida dela. Então, para você ajudá-la a mudar o estilo de vida dela, você precisa usar esse guia. Tá bom? É aquele que você vai usar, então, depois que a pessoa se cadastrar, tá bom? Eu peguei esse guia e eu esmiucei todinho aqui nos slides. Mas você tem aí. Se você tem ele aí na mão, pega ele agora. Porque a mesma coisa eu fiz. Se você pegar o meu, olha, ele tá todo anotadinho. Um monte de coisa que eu aprendi quando eu entrei na doTERRA e comecei a usar esse funcionário. Então, você precisa disso. Eu tenho uma pastinha de plástico que eu ponho todos os funcionários ali. Hoje eu tenho mais prática, então nem sempre eu preciso pegar ele na mão. Mas no começo, eu ia conversar com a pessoa com os 3 funcionários na mão.
tá bom? Porque eu não tinha tudo. Eu sabia muito sobre alguns óleos da parte emocional, porque eu uso eles no consultório. Mas eu nunca sabia sobre LRP, eu não sabia sobre negócio. Então, quando eu entrei para a doTERRA, eu tive que aprender o negócio, tá bom? E vocês vão aprender também. Então, você, a chave é você estar pronto para descobrir um bem-estar consciente? Veja bem, eu desafio você que entrou para a doTERRA agora a fazer com você esses livros, esses folhetos. Fazer as metas que estão aqui, fazer tudo como ele manda. Porque se você não fizer, você vai ver que você não tem tanta destreza para falar. Porque você está falando de uma coisa que você acha muito legal, mas que você não viveu. Então, sempre tenha uma caixa de óleos essenciais nessa hora. Então, tenha folhetos, que são os guias de referência, tem uma caixa de óleos essenciais. Você com isso está preparado para resolver 80% das prioridades da pessoa. Aquela caixa está pronta para ajudar a pessoa em 80% de tudo que ela precisa. Se você precisar de mais alguém, mais alguma coisa, então você pode estar pedindo ajuda para o seu upline. Upline é a pessoa que está em cima de você, que te cadastrou e que tem a obrigação de te ajudar. Não só a obrigação, ele tem o dever, mas ele tem também o desejo de te ajudar. Mas muitas vezes ele também está começando, tá bom? E também às vezes ele não sabe tudo. Então ele também vai perguntar para o upline dele, tá bom? Então é muito importante a gente estar usando esses nossos uplines. Eles estudam, eu estudo todo dia, gente, para poder ajudar os meus downlines, para ajudar cada um deles e nas dúvidas que ele tem, tá bom? Sente com ele, com o seu upline, né? E o mais importante é você ouvir, anotar tudo que o seu upline tem para fazer. Depois, você vai sentar com o seu cliente e vai ouvir e vai também anotar tudo que ele tem para te falar. Todo mundo gosta de contar a sua história. Ah, eu sou diabético, eu fiquei diabético depois de uma notícia ruim que eu recebi e foi muito triste. E aí você já sabe de várias coisas, né? De alguma coisa aqui, uma coisa ali, você vai escutando e aquilo que você sabe começa a se aflorar. Por isso que é importante estudar todos os dias um pouquinho, né? Mas o que que eu vou estudar? Como eu vou estudar? Estude os manuais. Por quê? Aqui tem muitos óleos que vão ajudar para muitas coisas. E aí você pode usar também os fundamentos. O manual, né? Os fundamentos, que aí vai te ajudar, é aquele que fala sobre óleos. Vou pegar para vocês verem. Então, eu quando quero estudar uma coisa específica, eu pego esse junto, e aí eu vou dar uma lidinha. Mas se você tá bem no começo, você pegar esse, com esse, e o seu outro funcionário, o seu primeiro funcionário, esse. E esse, você vai ver que você já tem um monte de informação, tá bom? Então, você não precisa ficar apavorado, eu não entendo tudo, você vai pensar, mas eu não consigo falar com tanta destreza. Você vai conseguindo e é impressionante como você vai conseguindo, tá bom? Você só precisa ter o desejo. A parte do desejo é a parte mais importante. Porque se você tem o desejo e você tem as ações, você vai conseguir. Agora, só o desejo também não vai te ajudar. Você vai ser aquele que poderia ter sido e nunca foi. Mas as ações vão fazer você chegar onde você quer, tá bom? Eu vou correr porque hoje tem bastante material. Se for preciso, vocês vão anotando que eu vou parando depois, tá bom? Então, você vai ensinar essa pessoa, né, logo de cara, você vai ensiná-la, né, é de baixo para cima esse slide, é por causa dessa pirâmide aqui, tá bom? Essa pirâmide, ela vai te dar uma noção de qualidade de vida. A qualidade de vida da pessoa é o que vai fazer com que ela desperte para alguma coisa. Então, por exemplo, ela vai dizer assim, tem alguma coisa dela que não vai muito bem, por isso ela quer
usar os óleos essenciais. E aí, então, você vai ajudá-la questionando essa pirâmide. Então, como que é a alimentação dela? Mas você não vai fazer um questionário. Como que é a sua alimentação? E seus exercícios? E seu estresse, como que anda? Não. Você vai dizer, ai, quais são as coisas que você mais gosta de comer? Você consegue manter uma rotina de uma alimentação um pouco mais saudável? Aí você bate um papo aqui, um ali, vai vendo se ela faz exercício todos os dias. E pede para ela ir colocando uma nota. Aqui do lado tem um quadradinho que a pessoa pode pôr a nota. Bom? E aí ela vai ver como que ela está indo, se ela está indo bem nesse quesito ou se ela não está indo muito bem. Você vai entender junto com ela sobre o estresse, né? Então isso aqui é o estilo de vida dela. Então você precisa entender o estilo de vida dela. Quando fala na redução de estresse, né, coisas para acalmar e tranquilizar, como que é o sono dela quando você fala em descanso, como que é o seu sono? Né? Quais são as coisas que você usa que não te fazem muito bem? Como reduzir os tóxicos, né? Então você pergunta se ela usa, que tipo de pasta de dente ela usa, o shampoo, se ela tem essa vibe de coisas mais naturais. Se não, você vai com calma, né? E vai falando para ela, como que é o intestino, pergunta se ela tem azia quando ela come, se é má digestão. Você tem que se interagir um pouquinho da vida dela e do estilo de vida dela. Olha, vou contar um segredo para você. As pessoas necessitam falar. Então, quando você começa a fazer isso, elas já começam a falar. E às vezes você tem até dificuldade de falar o que você queria. Porque as pessoas precisam falar. Deixa elas falarem. Esse manualzinho é aquele manual que você vai ouvir mais. Tá bom? E vai ensiná-la a ter cuidados pessoais com ela mesma. Do lado dessa pirâmide vem alguns óleos essenciais. Conforme ela for falando, você já vai ticando aqui, ali, vendo o que ela necessita, tá bom? Aqui, quase todos os óleos vão estar no kit, tá bom? O único óleo aqui que não está no kit é o Balance, mas você pode substituí-lo também. Então, eu faço o meu protocolo, eu conto para a pessoa qual que é o meu protocolo. E aí, se vocês quiserem, no finalzinho, depois eu ensino vocês qual que é o meu protocolo, e aí vocês vão experimentar e ver. Façam o meu protocolo, o protocolo de vocês, por 4 meses seguidos. E aí vocês vão ter um testemunho muito diferente dos óleos essenciais, se vocês já usam, tá bom? Constância é muito importante. Então, não adianta ela usar um dia e não usar mais. Eu usei, não funcionou, ela não viu o resultado naquele dia. Aí você pergunta assim para ela, escuta, mas quando você toma um antibiótico, é uma vez só? Não, não é uma vez só, mas ele já logo no primeiro dia eu já vejo que funcionou por alguma coisa. Mas você fala, então, mas é que os remédios alopáticos, eles não vão na causa, eles vão no efeito. Então, o efeito você para de sentir mais rápido, mas a causa muitas vezes ela continua lá, tá bom? Então aí, na segunda parte, né? Então você vai ensinar as pessoas a tirar coisas tóxicas. Isso são sugestões, tá bom? A tirar o que é tóxico dentro dela. Então você vai falar sobre alguns óleos que são detox. Por exemplo, você pode falar sobre o lemon, você pode falar sobre o melaleuca, e aqui vai dar algumas sugestões para a pessoa estar usando é a pessoa que não usa nada, tá bom? Então ela pode usar essas sugestões. Lembrando sempre que o detox pode ser feito mental e físico. Então você vai dar uma perguntadinha vai entender sobre o intestino dela, sobre a parte respiratória, digestiva, a parte mental. Então aos pouquinhos você vai falando um pouquinho de cada coisa. Se ele é seu amigo, mais fácil. Você já entende muita coisa sobre ele. Por isso é importante fazer aquilo que a gente conversou no segundo funcionário, que é fazer uma lista. Aqui também ele vai pedir para você fazer uma lista, né? Então, se você já começou a fazer a lista lá, aqui você vai acrescentar a sua lista. Muito importante, gente. Essa lista é muito importante. Então, ontem uma amiga perguntou assim para mim: como que faz quando eu não tenho tanta intimidade com a pessoa?
Se você não tem tanta intimidade, você pode começar, a gente vai falar aqui, pela internet, né? Agora é tudo internet, mas você começa mais discretamente pela internet. Mas só que você não pode fazer isso um dia, passa 5 dias, faz de novo com aquela pessoa, porque, né, no começo aconteceu isso comigo. E aí eu via que depois eu ia até a pessoa, ela já tinha se cadastrado muito tempo depois com outra pessoa. Então eu sempre falo para a pessoa assim, se ela não quiser nada, ela for me descartar, tá? Mas lembra de mim se você um dia quiser usar os olhos, porque nós da Doterra, a gente tem uma política de que aquela pessoa que apresentou para você a primeira vez, ela vai ser muito importante na sua vida, tá bom? E aí então ela vai, se outra pessoa procurar, ela vai lembrar de você, tá bom? Bom, então ensinar sobre um detox simples. Ele vai agora no manual dar algumas dicas de óleos. Então, isso aí é uma questão de você, não precisa nem decorar. Mas se você, cada pessoa que você usar o manualzinho, o folheto, você for falar, você vai acabar até decorando. O que que usa? Primeira coisa que você pensa quando a pessoa tem ansiedade e quer acalmar? Lavanda. Qual que é o primeiro óleo que eu penso quando a pessoa está com uma infecção de garganta? Orégano, eu penso. E o mirra. Quando a pessoa precisa, ela tem um desequilíbrio, né? Ela tem oscilações, eu penso no balance. Para fortificar, para melhorar, eu penso no copaíba. Então, alguns óleos, né? Eles vêm rápido na minha mente, principalmente os que eu uso, né? São os primeiros que vêm. Quando eu não sei, né, alguma coisa, e aqueles que eu já falei não funcionaram, porque nem sempre funciona para todo mundo igual, né? E aí às vezes você fica muito chateado porque essa pessoa não teve o mesmo resultado que você. Não tem problema. Você vai então usar esse manualzinho que vai te ajudar a encontrar outras alternativas, tá bom? Então, a gente está falando desse Guia Viva pensando que a pessoa está iniciando e nem tem esse aqui também, tá bom? Mas até a gente que tem mais tempo de terra acaba usando esse manual. É que ele fica já tão claro na minha mente que eu faço ele já automaticamente, tá bom? Então é muito importante. Então aqui ele vai dar várias dicas, né, de como usar. Ele vai dar algumas dicas de alimentação, mas se você não procurou mudar a sua, melhorar a sua, como que você vai falar para o outro? Eu tenho uma consultora também que ela foi uma das primeiras que eu cadastrei. E ela falava assim para mim, eu não falo do Smart Cess porque eu não controlo a minha boca, eu como tudo, tudo, tudo. E ela é bem gordinha, ela é nova ainda. E ela falou assim, então o dia que eu conseguir controlar minha boca, eu vou falar do Smart Sass. Senão eu não vou falar que dá vergonha. Eu falei para ela, não, né? Começa a usar. Ai, mas isso, mas aquilo outro. Então, sempre que a gente se encontra, ela não é consultora, ela é cliente preferencial. Ela fala, Tati, o meu Smart Cess está em cima da minha penteadeira. Eu olho todos os dias para ele, penso assim, eu vou começar. E aí, umas 2 semanas atrás, já faz 2 anos, ela me escreveu e me contou que ela emagreceu 18 quilos, que ela está usando Smart Cess, Toranja, Peppermint, né? E que ela foi à luta, ela viu uma blogueira falando e ela admira aquela blogueira e ela começou. Percebe então que é uma coisa assim que às vezes a pessoa precisa ter um insight, mas você precisa estar usando. Eu uso, né? E ela falou, eu lembrava de você durante a consulta, que às vezes eu estava atendendo ela no consultório e eu pingava o meu Smart Cess, porque o dela era perto da hora do almoço, e ela falava, eu lembrava de você usando, eu falei, por que eu não tenho essa disciplina? Né? Então ela teve alguém que ela se espelhou e depois ela encontrou outros amigos. Então isso é muito importante, tá bom? Ajude as pessoas a terem uma qualidade. Não precisa mudar radicalmente, virar vegano, vegetariano, nada disso. Você consegue fazer a mudança com o que a pessoa tem. Então, se você está sugerindo para ela algum óleo para o intestino, por exemplo, ela tem o intestino ressecado, ela tem um problema no intestino, tudo bem, se ela tem isso, muito problema, o que, que ela vai fazer? Você vai falar para ela dos óleos, mas você também vai ajudá-la você também vai ajudá-la dando dicas de alimentação, certo? Porque a alimentação
também vai ajudá-la, com certeza. Então, por exemplo, quando você fala para a pessoa, quando você está com muita fome, você come um biscoito ou você come uma frutinha? Eu como um biscoito. Amiga, leva para o trabalho a frutinha já picadinha. A hora que você pega a frutinha, você come, você nem percebe. Entendeu? Então é diferente. Agora, se você não está se esforçando também para mudar de vida, aí você fala de uma coisa que você não vive, né? Então, aqui vai algumas dicas. Alimentos integrais e crus, evitar o açúcar. Quem assiste aquela palestra do Dr. David Stoyer falando do açúcar, não quer mais saber de açúcar, né? Então, procura não ter as coisas à sua mão. Então, se você tem a fruta, você vai comer a fruta. Se você não tem a fruta e tem um pacote de biscoito, você vai atacar o pacote de biscoito. Tá bom? Então, hoje é feriado e eu só penso em porcaria. Então, logo cedinho, eu saí para caminhar bem cedo, porque eu tinha que preparar os slides hoje. E tinha também que colocar todas as fotos, as coisas, e demora para pôr. Então, eu levantei bem cedinho, fui caminhar, voltei e comecei a preparar. Temos que ter objetivos, tá bom? E saber onde a gente quer chegar. Aí ele vai dar algumas dicas que você pode tê-las de cor. Tenta fazer você experimentar. Aí você vai poder contar como que é. Agora que a gente anda com esses problemas de desinfetar tudo, então você pode falar para as pessoas como você pode usar para deixar as frutas de molho. Você pode falar para elas, olha, meia xícara de vinagre branco, 6 gotinhas do lemon. Eu aqui em casa faço um sprayzinho, esse aqui, ó, e eu deixo pronto. Eu tenho 2 tipos, um que é de álcool, com óleo essencial, põe Melaleuca Purify e um pouquinho de, umas gotinhas de, bem pouquinho de cássia, porque eu gosto da canela. E aí eu vou limpar quando é de álcool para espirrar nas frutas, para espirrar na banana, aquelas frutas que não dá para você pôr de molho. As de molho, eu coloco o vinagre e as gotinhas de lemon, tá bom? E também aquelas que eu consigo para limpar a pedra da cozinha, essas coisas, eu ponho meio de vinagre, uso um maiorzinho, meio de vinagre, meio de água e uso o Purify, melaleuca, lemon, o que eu tiver. Eu gosto muito do lemon junto com a cássia ou a melaleuca e a cássia. A cássia porque eu gosto de cheirinho de canela na cozinha, tá bom? Bom, ele vai dar também, vai falar sobre os exercícios, se a pessoa vai dizer, eu não tenho tempo, eu não consigo. Aí eu sempre tenho no meu celular, agora até mais fácil, né? Porque as pessoas que estão conseguindo fazer exercício em casa e se virar, elas já experienciaram isso, agora é só elas continuarem. Eu falo, olha, faz uma yoga, faz na frente da TV. Ai, não gosto, muito parado, minha nossa, quase durmo. Então faz uma zumba. Baixa lá um negócio na internet, coloca na sua televisão e vai no Zumba. Que horas? Pode ser às 8 da noite, pode ser às 9, pode ser às 10, pode ser às 5 da manhã, às 6 da manhã, né? Ensina as pessoas a terem uma qualidade de vida. E aí ensina elas a usarem Peppermint e usarem também o Deep Blue. E elas vão se sentir tão melhor que elas vão dar conta. Oi, nossa, elas vão se sentir assim super felizes. E você pode fazer com elas também. Amiga, quer que eu te lembre? Eu te lembro de manhã a hora que eu for fazer, que aí você lembra também, tá bom? Então, ajude as pessoas nesse momento que elas vão se sentir mais motivadas. Você pode ser uma coterapeuta, aquela que vai ligar, falar, incentivar. Aí você pode fazer um plano de peso saudável para a pessoa, se a pessoa tiver problemas de... se a pessoa tiver algum problema de peso, você pode ajudá-la, tá bom? Mas muito importante também é você não só fazer um programinha para ela, mas um programinha que você também usa ou já usou, ou que alguém da Terra passou para você e que é muito bom, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não. Então, é muito legal você ter esse programinha. Eu vou passar para vocês o meu protocolo no final de hoje, tá bom? E aí vocês
podem mudar, perguntar por que eu uso esse protocolo, eu vou explicar mais ou menos, tá bom? Então, você, no mínimo meia hora, você precisa no mínimo meia hora por dia, tá bom? Para você ter uma qualidade de vida melhor, usando sempre o Deep Blue, o Breathe e usando o Peppermint também, tá bom? E aí os shakes, gente, quem não usa o shake ainda tem que usar. Eu uso shake, uma das minhas refeições do dia é o shake. Eu faço só 2 refeições. Então, de manhã eu tomo o meu kefir, né? Já com as frutas, eu ponho papai, eu ponho banana, e aí eu tomo o meu kefir e todas as minhas vitaminas e os meus óleos. Naquela época do mês que eu tô com muita fome, eu como então uma torrada sem glúten, alguma coisa assim. Se não, eu toco para frente. Quando é 10 horas da manhã, vai me dar fome, aí eu tomo chá o dia inteiro, gente. Olha, se vocês olharem aqui, ó, o meu chá tá aqui, e ó, as minhas frutinhas estão aqui. Tá vendo? Esse é o meu fofo do meu marido que faz para mim, ele é maravilhoso. Eu não gosto de cortar fruta nem nada, mas ele é um passarinho, então ele vai comer as frutinhas dele, ele já vem e traz as frutinhas, porque ele sabe que eu como só se elas estiverem picadinhas. Eu picava para os filhos. Então, quando eu tinha meus filhos em casa, eu comia porque eu picava para eles. Agora que eu não tenho mais filho em casa, eu não tenho vontade de picar, mas ele pica para mim. E o shake eu tomo todas as noites. Então, eu vou para academia 2 vezes por semana e depois da academia eu faço no final do dia, eu já tomo meu shake. Quando eu não vou para academia, eu caminho no meu condomínio de manhã ou à noite. E quando eu caminho à noite, eu chego e tomo shake. Eu sempre tenho alguma coisa para fazer à noite, algumas. Então eu tomo shake, toco para fazer para não me dar aquela fome. Mas se eu tiver muita fome, alguns dias do mês a gente tem, né, nós mulheres. Então eu tomo uma sopinha, um caldinho bem leve, nada de macarrão, é só assim, chuchu, põe uma abobrinha, põe uma, uma abóbora, alguma coisinha assim, tá bom? Então vocês necessitam experimentar o shake da doTERRA e a qualidade desse shake. E aí nesse manual ele vem algumas formas de você usar o shake, de você fazer um smoothie, de você fazer alguma coisa com os óleos junto. É muito bom, muito bom. Aí você vai falar para a pessoa, lembra da pirâmide? A gente está indo para a pirâmide. E aí você vai falar para a pessoa, você falou da alimentação, você vai falar também, você falou dos exercícios, e aí você vai falar do sono. Muita gente, pessoal, dorme, mas não descansa. E se a pessoa não descansa, ela não tem um sono reparador. E isso é acumulativo. E o que acontece? O cansaço vai fazer com que ela produza mais radicais livres. Radicais livres, imagina que é um ferrugem. E ele então vai envelhecendo, vai tirando a sua energia. E os seus neurônios vão morrendo mais rapidamente. E você tem os seus órgãos internos, às vezes até mais envelhecidos que a parte externa. Tá bom? Então, conversar com a pessoa sobre os resultados de um bom sono. Aí vocês já sabem que óleo sugerir. Lavanda, Serenity, Vetiver, tá bom? Para vocês poderem ajudar a pessoa a ter um sono reparador. Ah, mas eu já durmo demais. Mas tá sempre cansado? Que adianta? Né? Ah, eu sempre durmo muito pouco. Então, veja qual que é o número de horas que seria saudável para você. Eu, sinceramente, gostaria de dormir 8 horas, mas eu durmo 7. Mas, normalmente, 7 horas eu desperto. Muitos anos dormindo só 7 horas eu desperto. Tá bom? Também tem a ver com a idade. A gente passa dos 50, aí fica assim, né? E um manualzinho vai dar estilos, coisas. Isso aqui é para vocês conseguirem falar dos olhos sem serem experts e tudo decor. Aqui vem tudo para vocês. Já falou da alimentação, falou do sono, fala dos exercícios, tá bom? Manter a respiração. Quando você vai falar dos exercícios, fala como é que é a sua respiração. E aí, então, a parte respiratória, você não pode esquecer do breathe, né? O breathe meu tá todo sem E, né? Não pode esquecer do breathe, não pode esquecer do peppermint, tá bom? Para você poder falar.
e ter qualidade de vida, as pessoas precisam dele. Ele vai dar uma dica sobre sais, banho relaxante, né? Ele vai dar dica também sobre as emoções. Sobre as emoções, vocês podem também assistir as outras palestras que a gente já deu, ou você pode ler no manual sobre os olhos das emoções, o kit emoções, aquela roda, né? Eu tenho a roda comigo o tempo todo na minha pastinha, porque eu falo para as pessoas que lá você já tem um óleo essencial, é um mix, né? E eles são perfeitos, tá bom? Mas você pode lembrar sempre do balance, você pode usar muito balance, as gestantes, as mães, os empresários, todo mundo. O balance vai dar equilíbrio. O Serenity, o Elevation e o Citrus Bliss também, que dá uma elevada no humor. Os olhos das emoções, vocês não podem deixar de dar uma estudadinha, uma lidinha e ter sempre a sua roda das emoções para poder falar para as pessoas sobre essas emoções. Aqui vai uma dica bem legal para vocês, tá bom? De 8 a 10 copos de água por dia, né? Tira aqueles produtos de limpeza cheirosésimos ou fedorésimos, fedidos, né? Que vai tudo para o seu sistema límbico. Melhora a qualidade da pasta de dente. Use a pasta de dente On Guard, o shampoo e o condicionador e o Lemon, né? Para uma limpeza do corpo diária. Aqui vai outra dica. O shampoo e o condicionador do doTERRA são excelentes. Mas a gente que não tem mais 20 anos e pinta o cabelo, eles tiram toda a química do nosso cabelo mais rápido. Então eu tive que parar de usar. Eu uso então o condicionador do Terra e eu uso um outro shampoo e ponho dentro do shampoo os óleos do Terra. Eu ponho copaíba, eu ponho frankincense, copaíba porque meu cabelo é muito seco, porque depois dos 50 o cabelo vai ficando seco, né? Então eu uso a copaíba, o frankincense e eu ponho rosemary, cada um vai pôr o óleo que precisar. E o bom é porque o nosso couro cabeludo, ele também é muito sensível. Então você usando o shampoo e deixa ele um pouquinho, aqueles óleos essenciais também vão penetrar. Pessoal, é fantástico. Quem não gosta de ingerir os óleos essenciais, ficar passando, muitos homens, eu sugiro colocar no shampoo, nos cremes que usam, no pós-barba, tá bom? Porque eles já vão automaticamente usando nas coisas que eles usam. No seu quarto tem um difusor, né? O difusor, ele é muito importante. Então aqui vai umas dicas de que você pode pôr no seu difusor também. Essas dicas são ótimas. É um cheirinho bem gostoso que vai ficar e vai te fazer muito bem. Então, cuidados pessoais têm que ser conscientes. Você não pode fazer porque alguém fez. Você tem que entender por que você está fazendo. Então, crie o hábito de usar, né, os olhos. Crie o hábito de ver os livros, de ler. Entender que a lavanda é o carro-chefe, a lavanda calma. O frankincense, ele relaxa e conforta, além da reestruturação celular dele. O Deep Blue para dores e antes do exercício. A melaleuca para refrescar, mas também antifúngica, bactericida, antiviral. O Terra Shield, que é um repelente. Então, tudo isso ele vai vir falando aqui. Então, você diz assim, nossa, Tati, você sabe decor. Eu sei decor porque eu uso bastante, porque eu falo bastante, né? Mas ele tem todas essas dicas aqui para vocês. Ele vai mostrar tudo isso para vocês. Então, vocês não precisam ter decor. Você pode usar esse manualzinho na hora que você for conversar com o seu cliente, com sua família, com alguém, tá bom? Então, aqui no finalzinho vai vir a avaliação. Pessoal, isso aqui é muito importante. É uma avaliação de bem-estar. Você vai ouvir, repetir algumas coisas e fazer e preencher essa folhinha com a pessoa, né? Eu no começo tinha essa folhinha assim... No começo eu fazia só aqui, aí eu comecei a tirar cópia da folhinha e fazer manualmente com as pessoas assim, soltas, porque eu acabo acrescentando alguns outros óleos também. Então, avaliação de bem-estar.
Maiores prioridades de bem-estar para você e para sua família. Então, qual que é a sua maior prioridade? É dormir bem, é fazer exercício e comer menos, tá bom? Então, como você quer estar em 90 dias nessas 3 coisas? E aí, qual que é a solução que você, consultora, vai dar para ela iniciar isso aqui? Crie seu plano diário de bem-estar. Como você vai usar esses óleos de manhã? Como você vai usar de tarde? E como você vai usar à noite? Hábitos diários de bem-estar. Olíbano, guarde e limão siciliano. O Balance, aqui ele está dando um protocolozinho básico. Se você não tiver ideia, aqui ele está te dando um protocolozinho básico. Senão, você pode também acrescentar alguma coisa para a pessoa. Viva empoderada com soluções naturais. Crie um plano de bem-estar de 90 dias. Acrescente os produtos que precisa para seu pedido. Nesse momento, pessoal, eu vou colocar coisas aqui que não tenham na caixa dela, para ajudá-la a fazer o LRP. Entendeu? Eu vou dar sugestões. O Smart Cess não tem na caixa, o Serenity não tem na caixa. Né? Eu vou falar para ela de alguns óleos, né? Aqui, ó, outras opções de objetivo. Eu vou falar para ela de óleos que ela não tem na caixa para despertar o desejo dela de usar outros óleos essenciais e fazer o LRP, tá bom? Então é muito importante a gente usar dessas técnicas que o manualzinho já vem pronto para nós, né? Aí nós vamos falar depois. Então, você vai personalizar para ela, ver o que ela precisa. Porque aqui antes, ele vai dizer, né? Nesse daqui, ele vai dizer o que a pessoa precisa, né? Então, você vai ticando o que ela precisa, né? E aí, depois, então, você vai fazer com ela o protocolozinho dela, você pôs aqui. Aí, você vai ticar os óleos que ela precisa, tá bom? E tem sugestões, que são só sugestões, você usa aqueles que ela te falou, você escutou e você vai ajudá-la naquele momento. E aí, então, você vai explicar para ela que você já deixou o programa de fidelidade dela pronto e que ela é uma pessoa que participa do programa de fidelidade. E aí, então, você vai falar um pouquinho, rapidinho para ela sobre esse programa de fidelidade, tá bom? Então, você vai explicar para ela, tá bom? Aqui. Você vai explicar para ela que com o programa de fidelidade, e se ela tiver no Clube Diamond, ela ganhou 25 pontos, que ela vai usar no 3º mês. Então, ela comprou em janeiro, em fevereiro ela fez o LRP, em março ela ganhou 25 pontos. Mas que só por ter feito o primeiro pedido, ela já ganhou 25 pontos, 25% de desconto. E aí, cada vez que ela comprar, você vai falar para ela que ela vai ter no primeiro trimestre 10%, mas lembra, é 10% não sobre o valor em real, é 10% sobre o PV, tá bom? Até que depois de um ano ela já tem 30% de pontos. Que ela vai fazer o quê? Gastar em óleos. Ela vai comprar aquele óleo que ela acha que é caro, aquele óleo que ela usa muito, né? E que ela precisa mais de um por mês. Ela vai comprar aqueles óleos com os pontos para presentear os amigos, a família, para usar de amostrinhas para dar para as pessoas, tá bom? Então, nessa hora, você vai explicar para ela sobre essa parte de cliente fidelidade. E existem algumas perguntinhas frequentes que as pessoas fazem, né? E aí é importante que você saiba responder. Então, se você quer ficar craque desse manual, leia essas perguntinhas que estão aí na tela e tente responder você mesmo. Se alguém te pergunta, como eu faço meu LRP? Tenta responder. Como eu faço para alterar meu LRP? Como eu faço para cancelar meu LRP? Tá bom? Aí, se vocês querem, a gente pode falar especificamente hoje sobre essas perguntinhas, tá bom? Então, eu posso explicar cada um, se vocês tiverem dúvidas, não souberem essas perguntinhas, eu posso ajudá-los, tá? Eu posso ajudá-los. Engraçado que o Ângelo está o tempo todo carregando. Ângelo, você não está aí? Que coisa. Acho que ele não consegue entrar. Então,
vocês vão, se vocês quiserem, no final, eu posso responder cada uma dessas perguntinhas para vocês, tá bom? Eu acho importante você saber, tá craque nessas perguntas, porque essas perguntas não vão deixar você inseguro na hora de falar de um LRP, tá bom? É muito importante você falar para as pessoas do LRP e não enganá-las. Ah, você fez o LRP, depois elas não entendem nada. Eu sempre falo para elas muito claramente sobre o LRP. Eu faço o LRP logo que eu cadastro. E depois, a primeira conversa, eu vou perguntar, tá usando, não tá, tal. E quando estiver perto, eu vou ensinar sobre o LRP dela. Se demorar muito, às vezes dá 2 meses para o LRP, então daí eu vou falar antes com ela, tá bom? Como a gente conversou nos outros treinamentos. Então, essas perguntinhas são fundamentais. E aqui, pessoal, vão algumas dicas. Se você não estiver obtendo o resultado desejado, que está aqui, com esses olhos de sugestões aqui, então eu sugiro que você vá buscar outros olhos aqui, ou que você ligue para a sua upline, buscar ajuda para entender e melhorar e ter outras dicas para você, tá bom? Massageie, às vezes, o local para obter um resultado maior. Então, passar o brief aqui e massagear. Se a pessoa só passou, pode ser que ela não tenha um resultado tão bom. Se ela vai passar o Deep Blue aqui, passa e massageia, né? Se você vai pôr na língua, eu gosto sempre de pôr na língua. E a hora que eu ponho na língua, eu pego a língua e esfrego no céu da boca, porque a gente tem muitas terminações nervosas no nosso céu da boca e embaixo da nossa língua. Então você ensina a pessoa a usar e fala, você tá fazendo tal coisa? Não, tô só passando. Não, tenta. Você vai ver, vai melhorar, tá bom? E sempre lembra de passar na planta dos pés, fazer uma massagem na planta dos pés, se tiver alguém para passar na sua coluna e também no seu umbigo, tá bom? Então são formas de você conseguir que seja mais eficiente, tá bom? Fica a dica. Evite contato com os olhos, narinas e ouvidos, dilua sempre com óleo de coco para idosos, crianças, gestantes e peles muito sensíveis. Cuidado com a exposição ao sol dos óleos cítricos e leia sempre sobre os óleos, né? Porque, por exemplo, se você resolver passar o orégano, outro dia eu estava começando uma gargantinha que começou a inchar, peguei o orégano, pinguei no dedo e já passei. Normalmente eu não faço isso, eu faço um blendzinho aqui, ó. E aí eu passo, mas ai, tô cansado, estava indo dormir, peguei o óleo ali e passei. De repente começou a pinicar tudo, coçar. Falei, gente, tô com alguma alergia. Meu marido me lembrou, você não passou orégano puro aí agora? Não. Então, essas dicas a gente tem que ter. Entenda que os óleos que são quentes sempre tem que ser diluídos para passar na pele e a quantidade sempre menor. Tá bom? Lembra também que óleos essenciais é igual homeopatia. É pouco, muitas vezes. Então, não adianta tomar 10 gotas. É preferível tomar uma gota de hora em hora. Tá bom? Dicas essenciais também. Evite expor os olhos à luz solar. Ai, obrigada. Evite expor os olhos à luz solar. Evite também temperaturas muito altas. Use sempre recipientes de vidro, nada de plástico. E use quantidades pequenas e sempre muito frequentes. Ó, eu já estou na minha segunda canequinha de chá, tá bom? Pessoal, esse manualzinho, ele vai dar para vocês todas as dicas aqui, ó, né? Para você poder falar. Mas nós já falamos sobre isso nos outros manuais. Então, é muito importante vocês conseguirem usar um manualzinho para falar. Lembra as perguntinhas frequentes aqui, que eu coloquei aí nos slides. Se vocês não conseguem respondê-las, não me incomodo, posso respondê-las para vocês, tá bom? Para ajudar. Então, agora, a gente, teoricamente, vai falar sobre os... Tá, eu não vou responder as perguntas agora, tá bom? Eu vou responder as perguntas no final.
Porque agora a gente tem pouquinho tempo, nem sei se vai dar tempo, hein? Da gente falar sobre os outros óleos. Eu acho, inclusive, que para falar do compartilhe, eu preciso de mais tempo. Ô, Tabata, o que que você acha? Tabata e Tiago, inicio o compartilhe ou tiro as dúvidas? Porque falta 10 para as 11. Então, eu Eu acho acho que a que... gente pode tirar as dúvidas, Tati. E aí depois, mesmo que não caiba no cronograma, a gente lança o vídeo de você ensinando compartilhe no sábado, porque o nosso treinamento vai até sexta, né? Tá. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou terminar esse, aí eu paro de gravar e eu inicio o outro. Quem puder ficar, bene. Quem não puder, assiste o vídeo. O que você acha? Ótimo, acho ótimo. Porque eu posso gravar ele hoje. Se não, vai chegar quarta-feira, você vai dar o próximo funcionário, a gente não falou desse ainda, né? Tá bom? Tá Então, certo. E quem não puder, a gente sempre coloca esses vídeos no YouTube. Aí a gente disponibiliza o link e as pessoas podem assistir em algum outro horário. isso, que joia. Então, vamos fazer isso. Eu vou parar essa gravação e vou responder as perguntinhas. Ou você acha melhor eu responder aquelas perguntinhas gravando? Ah, eu acho que, bom, eu gosto muito das suas respostas. Então, eu nunca gosto que pare de gravar, porque eu queria ter as respostas das perguntas depois. Bom, Mas aí você que então, sabe se quer jogar isso depois ou não. tudo bem. Então, vamos lá. Vamos primeiro para as perguntinhas, né? Vou deixar aqui, porque aí às vezes eu posso usar também. Deixa eu ver onde que estão aquelas perguntas. E aí a gente faz o seguinte, eu respondo, o pessoal vai escrevendo as perguntinhas, aí depois eu vou responder essas perguntas que eu acho fundamentais aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira perguntinha. Bom dia, você pode me enviar os slides dessa apresentação? Poxa, Cássia, a Tabata vai ter tudo e aí ela passa para vocês, tá bom? O LRP é feito a partir de 125 PVs? Não, não. Jô, se não der, não tem óleo de presente e se não, toma LRP. Não. Ó, ela pergunta assim, o LRP é feito a partir de 125 PVs? Não. O LRP, o mínimo é 100 PVs. E se não der, não tem óleo de presente e se não torna LRP só cliente fiel. Tá bom, então vamos falar, são várias perguntas aí. Ela quer saber, o mínimo então para LRP é 100 PVs, tá bom? Mas se ele quiser ganhar o produto do mês, é outra coisa. O produto do mês é 125 PVs. Aí ele ganha um produto gratuito, tá bom? Tanto faz ele ser cliente preferencial como ele ser consultor. O LRP pode ser para cliente preferencial e para consultor, não tem problema algum. Se passou do dia 15, 100 PVs é suficiente. Se for até o dia 15, faz 125 porque vai ganhar o produto do mês, tá bom? Sim, é interessante saber mais sobre, saber responder sobre o LRP. Tá bom, vamos fazer. Tati, quantas gotas de óleos podemos ingerir por dia? Quanto temos um protocolo pela manhã, tarde e noite? Quando temos um protocolo... Ah, tá bom. Eu, particularmente, eu uso vários óleos, mas não é constantemente todos. Eu uso uns 8 óleos essenciais, mas 2 deles é mais esporádico. Olha, eu sempre achei que eram 30 gotas por dia, mas outro dia eu escutei a Letícia, que está estudando muito sobre os óleos essenciais, falar 20 gotas. Eu sempre usei no máximo 30. Então, o que eu vou fazer, eu vou pesquisar isso e vou passar para vocês, tá bom? Se é mesmo 20 só por dia ou 30. Se for só 20, eu tô ralada porque eu tomo mais. Mas se não, 30, tá bom? Eu não Ô, tomo mais. Tati, Ah, no curso de especialista da Doterra, eles indicam no máximo 20 gotas por dia.
E aí eles falam até que você pode tomar, né, de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, mas se você for tomar mais que isso, tem um espaçamento entre os dias. Mas quando é uso diário, no máximo 20 gotas por dia. Tá, então perfeito, 20 gotas por dia, tá bom? Ótimo, obrigada, querida. Bom dia, eu também gostaria de, se possível, me enviar as transparências, tá? O kit de 100 um kit dá 100, não, o kit dá 120, tá bom? Mas esse mês especificamente, se você fechar 125 PVs na hora do cadastro, olha que legal, gente, você ganha uma mirra. Mas isso é esse mês de abril, tá bom? Podemos ter apenas um LRP? Não, você pode ter mais de um LRP, porém, você não vai conseguir alimentar esses LRPs. E quando você faz mais um LRP, mais de um LRP por mês, você, para cancelar, você tem que ligar na Doterra, não tem como cancelar ali, tá bom? Então, eu acho desnecessário fazer mais de um LRP por mês. Você pode fazer só um. E aí você apaga, faz outro, porque você nunca vai mandar dois ao mesmo tempo, né? Às Tati. vezes... Oi, pode falar. E lembrando também que mesmo que você tenha mais de um LRP, você só ganha um produto do mês por mês. Mesmo que você faça 2, 3 LRPs de 125, você só ganha um produto do mês. Ah, boa sacada. Por isso que o pessoal tá me perguntando isso, para ver se vai ganhar mais. Talvez é isso. E aí você, se você tiver 2, 3, você consegue cancelar os que forem além. Mas o último, se você tiver só um, você só consegue cancelar ligando mesmo. Isso. Obrigadíssimo, Thiago, é ótimo. Ele sempre lembra essa parte, por isso que eu gosto dos homens. Olha, eu sou machista, hein? Porque ele sempre lembra de alguns detalhes burocráticos e administrativos que eu não me lembro. Tá ótimo. Podemos ter apenas um LRP? Não, ele já respondeu. Quais os óleos posso utilizar no quarto das crianças abaixo de 3 anos para dormir melhor? Querida, o Serenity é ótimo. Se você também forem crianças mais medrosas, tem pânico noturno, você pode associar, por exemplo, o Serenity com o Vetiver, né? Mas lembra que o Vetiver se usa sempre pouco, tá bom? Agora, se forem crianças muito agressivas ou autoritárias, muito controladoras, aquelas crianças que... Então, o Vetiver eu substituiria pelo Ylang Ylang, porque o Vetiver é um óleo aterrador e ele vai deixar você mais seguro ainda. Então, se for aquela criança muito teimosa, não usa o Vetiver. Prefira lavanda com Ylang Ylang, Serenity com Ylang Ylang. Você pode ir lá no manualzinho, lá no finzinho desse manual, eu gosto bastante, coloca lá, óleos para acalmar. Ele já vem um monte, né? Aqui ele vai falar um monte de óleos para acalmar. E aí você tem que ir fazendo testes, né? Alguns você vai ter, outros você não vai ter. E aí você vai colocando e vai vendo que pelo cheiro, às vezes as crianças sim, ficam melhores, eles gostam mais, ou você também, tá bom? Se a pessoa não fizer o LRP no mês, é automático a perda dos pontos? É, automático. Você, no mínimo, precisa comprar um óleo. Aí você não vai perder os pontos que você já tem. Mas, se você quiser continuar ganhando pontos, você tem que comprar pelo menos 50 PVs. Agora, se você quiser, você ganhar os pontos e continuar crescendo, então, agora é para os consultores, tá bom? Consultor não pode fazer menos que 6, porque então você não está crescendo, tem algum problema, tá bom? Mas acontece às vezes alguma coisa e você precisa fazer só 50. Mas sempre conversa com o seu upline, que às vezes ele pode também estar te ajudando. Eu vou falar do meu protocolo diário. Em reais, 50 PV são 2 óleos. Miga, os óleos essenciais, cada um tem um PV, tá bom? Então, por exemplo, se não me engano, a lavanda é 24 PVs. Então, o lemon, acho que são 6 PVs. Então, você soma, né, para dar 50 PVs. E aí, então, você compra só para
você continuar fazendo pontos e também não perder seus pontos, tá bom? Mas é sempre importante lembrar que, como a gente tem um trauma, quando a gente tem um trauma, a gente sempre fala desse trauma, né? Eu me lembro que eu tinha uma consultora excelente, ela desanimou muito. Ela, logo nas primeiras vendas dela, ela vendeu aquele kit de 2.000 e tantos reais. E, em seguida, ela comprou 2 olhinhos. Então, ela vendeu num dia, uma semana depois ela comprou 2 olhinhos e na página dela do LRP ficaram só aqueles 2 olhinhos. Na hora que a doTERRA passa o scanner para ver todo mundo e dar os bônus em reais, ela perdeu os bônus das vendas dela, porque ela deixou a página dela do LRP fechado só com 20 PVs. Então, sempre a sua página, a sua sacolinha, o seu carrinho, né, tem que ficar com no mínimo 100 PVs. E aí, quando for rodar, você muda. Mas tem que ficar ali, porque você não sabe o dia que a doTERRA passa aquele scanner. Passou aquele scanner, você vai ficar sem os seus bônus em reais, se você tiver menos de 100 PVs ali, tá bom? Os funcionários, como compram? Ai, Ângela, adorei sua pergunta, sinal que você vai comprar. O Ângelo é um fofo, ele tá entrando agora na doTERRA, mas ele tem um gás maravilhoso. Eu queria uns Ângelos, umas Jôs, né? Todo mundo quer um pessoal assim. Você vai entrar lá, Tabata, ou Tiago, como que chama? Glass, eu sei que custa R$69. É uma caixa que vem... In the box. In the box? Glass in the box. Ângelo, entra lá e procura Glass in the Box. Vem. Eu vou digitar ali. Tá. Eu não sei quantos vem ao todo, mas vem bastante desses manuais. E, inclusive, vem um óleo. Pra você ter uma ideia como isso é barato, não paga nem o óleo. Tá bom? Porque vem com olhinho. Por que vem com olhinho? Para você usar de amostras nas suas classes. Tá bom? Então, ele é muito importante. Mas também, quando você entra ali no portal do consultor da doTERRA, fica onde, Tiago? É no portal do consultor, Empowered, como é que é? Que fica esse daqui. Empowered Success. Põe aí embaixo, pessoal. É no portal do consultor, Empowered Success. Você entra lá, tem todos esses manuais online. Tá bom? Eu prefiro o papel e acho que para entregar para as pessoas também é fundamental o papel. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Então, como eu faço o meu LRP? Você faz o seu LRP? Deixa eu ver se alguém pôs, eu trago depois. Tá, Glass in the Box. E ele vai pôr também onde você acha lá, Empower Success lá. Success. Bom, como eu faço o meu LRP? Você faz o seu LRP quando você deixa pronto, né? Então, você cadastrou a pessoa hoje, aí você já fala para ela, amiga, para você ganhar mais alguns pontos, isso enquanto tiver o Clube Diamond. Quando não tiver o Clube Diamond, eu falo para ela assim, olha, para você conseguir ganhar alguns produtos e pontos para tirar em produtos, eu vou deixar um pedido para você pronto para o dia 28. Então, se eu cadastrei ela dia 1º de maio, o pedido dela vai ficar para o dia 28 de junho. Então, ela vai ter maio e junho. E aí, então, eu te ligo e se você quiser cancelar esse pedido, não tem problema algum. É só você liga lá e olha, eu quero cancelar meu LRP. Senão, eu vou te ajudar a comprar alguns produtos. Ai, amiga, então eu vou te cadastrar no LRP e vou te falar de alguns produtos. Você já ouviu falar do Deep Blue? Aí eu falo do Deep Blue Rub. E eu falo com pressão, porque eu uso Deep Blue Rub. Aí eu falo, nossa, você já ouviu falar do Sálvia? É um modulador hormonal. Mas peraí, eu já fechei o pedido dela, senão ela vai querer só os pedidos da LRP, tá bom? Eu já fechei o pedido dela, já pagou tudo. Eu tô falando dos outros. Nossa, o Sálvia é um modulador hormonal, sabe aqueles dias que a gente tem e assim assado? Eu falo do Sálvia. E falo, olha, e o orégano que você não comprou porque ele tinha no outro, que é no kit família, e você comprou o kit Brasil, o orégano é para dor de garganta, infecções,
olho de peixe, até o encravada. Aí eu falo do orégano também e falo do Zengest. Amiga, você não pode ficar sem o Zengest. Eu falo para ela do Zengest, falo como ele é maravilhoso. Então eu falei do Deep Blue, sálvia, orégano, Zengest, falo do óleo de coco que ela vai precisar para fazer as diluições dela e falo do óleo para memória. Aí eu fechei 100 pontos, porque alguns de 5, alguns de 15, eu já fechei 100 pontos. E guardei. E deixo lá salvo. O mês que vem, lembra que eu falei que ela cadastrou 1º de maio? No mês de junho, quando eu for lá pelo dia 10, eu vou estar falando com ela antes disso, mas eu vou ligar e vou dizer, Mica, se você fizer aquele pedidinho que a gente deixou pronto e a gente colocar mais um olhinho ali, você vai ganhar um produto do mês. E olha, esse produto do mês faz isso, 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 e eu já sei falar para ela sobre o produto do mês. Ah, e tal, se ela não me der resposta na hora, a hora que eu desligo o telefone, eu mando um post sobre o produto do mês, falando que ela vai ganhar gratuitamente um produto do mês. Se ela não se interessar ainda, eu mando uma mensagenzinha, aí, amiga, você vai querer ou deixa, a gente deixa para o dia 28 mesmo de junho? Aí, espero. Depois, se ela não quiser, quando for dia 25, mais ou menos, eu ligo para falar daquele LRP dela. O que tem lá. Ela diz, ai, tira esse, põe mais esse. Normalmente eles nem fazem isso. Normalmente eles fazem, você põe mais esse, né? Aí eu falo, nossa, que bom. E aí, então, eu coloco mais o que a pessoa precisa. E se der 125, eu falo, nossa, que pena que a gente não fez dia 15. O mês que vem você faz dia 15, porque aí você vai ganhar ainda o produto do mês. Ai, não tem jeito, tal, tal, tal. Às vezes acontece isso. Mas a maioria das vezes, se elas querem, elas vão fazer antes do dia 15. Se não, elas fazem 100 PVs e deixam aqueles outros para fazer no mês seguinte. Porque eu falo para ela, vamos fazer esses 100 PVs agora? E logo que rodar o mês, a gente já faz de novo com 125 para você ganhar o produto do mês que vem. Entendeu? Aí você faz essa jogadinha. Como eu faço para alterar meu pedido LRP? Você entra lá em cima, quando você abre, você vai ter lá o seu, o seu escritório. No seu escritório, do lado direito, vai ter o LRP. Você vai clicar lá em cima, vai ter um calendáriozinho pequenininho, né? E você clica em alterar. A hora que você clica em alterar, deixa eu ver se eu consigo entrar. A hora que você clica em alterar, você vai conseguir alterar o seu pedido, né? Então, daí você vai colocar lá a data que você quer, tá bom? Você pode pôr dia 25. Eu sempre prefiro colocar o último dia do mês. Por quê? Porque se ela quiser fazer no dia 15, tudo bem. Se você deixar o pedido dela até o dia 15, o que vai acontecer? No dia 14, à meia-noite e 1, o pedido dela vai rodar. E a hora que rodar o pedido dela, ela às vezes está pensando que é até o dia 15. E aí, dia 15, ela fala, ah, eu acho que hoje eu vou trocar uns pedidinhos e tal. Amiga, já rodou. E aí eu fico numa sinuca de bico, porque eu preciso correr atrás, ajudar, pedir, cancelar. E aí é bem complicado, chato. Então eu aprendi, eu deixo para esse dia, 28, sempre. E aí eu que ajudo ela a antecipar. Então você tem que ter uma agenda. Porque se você cadastra alguém, você precisa pôr ali na agenda quando você tem que ligar para ela. Porque se você bobear e não ligar, vai dar problema e ela vai rodar coisas. No começo, gente, a gente se atrapalhava muito com isso, porque a gente não teve tanto treinamento, né? E aí isso era bem difícil. Agora isso ficou mais fácil, tá? Deixa eu colocar vocês, compartilhar a minha tela e vou mostrar para vocês aonde que você entra. É bem facinho, tá bom? Vai a hora que entrar, você vai mudar. Você pode mudar o dia, você pode mudar o cartão de crédito, você pode mudar o endereço. Ah, eu vou comprar para minha mãe que mora lá em Londrina, no Paraná. Então, eu quero que entregue direto na casa dela. Então, eu vou comprar e vou mudar o endereço. Mas aí você tem que lembrar, de hora que você termina esse pedido, você volta lá.
você volta lá e ele vai colocar para você, entrou na versão antiga aqui, e ele vai colocar para você a data e se você fizer um pedido de novo, vai de novo lá para sua mãe, aí isso é um problema, tá bom? Então, olha, quando você entra aqui, tá vendo? Você tem aqui a data do LRP. Se você quer trocar o pedido, você entra aqui, ó, editar pedido. Então, vamos pôr em editar pedido para vocês verem. Então, olha, tá vendo aqui, ó, que você põe editar pedido, tem alterar. Você entra aqui no alterar e você vai ver os dias. O meu tá sempre pro dia 28, tá vendo? Por quê? Porque eu sempre gosto de deixar ali quietinho e eu faço sempre dia 15, mas, ou antes, mas eu não deixo para evitar de ter algum problema. Você pode colocar aqui também, ó, quando você põe no editar pedido, você pode também alterar o endereço, alterar tudo. Então, ó, você quer alterar para onde vai? Aqui vai para o meu consultório. Você clica no alterar, ele vai alterar. Você quer alterar o cartão de crédito que vou usar aquele mês. Você põe aqui no alterar o cartão de crédito. Você quer alterar o e-mail para quem vai, tá bom? E você pode fazer tanto deixar o pedido correr nesse dia, como você pode enviar agora e fazer o pedido na hora, tá certo? E aqui embaixo sempre você vai ver os pontos que você vai acumulando, tá? E veja bem, ó, eu sempre deixo aqui, eu coloquei qualquer coisa, que eu coloquei 2 frankincense, acabou, porque eu tenho mais de 100 PVs. Aqui nunca pode ficar com menos de 100 PV, nunca, tá bom? No começo, vocês que vão ajudar os seus clientes com isso, tá certo? Então, vocês que vão precisar ensiná-los a usar tudo isso, tá bom? Porque no começo é difícil, tá? Que mais? Vamos voltar lá. Deixa eu interromper aqui e pegar o slide. Sumiu? Não, tá aqui. Então, vamos lá de novo. Outra perguntinha, né? Como eu faço para cancelar meu LRP? Pessoal, para cancelar o LRP, tem que ligar lá. Não tem como não ligar e cancelar só o LRP. LRP precisa sempre ligar lá para vocês poderem ter o cancelamento. E ninguém pode ligar para você, só você pode ligar lá. Como eu faço para cancelar? E se eu quiser devolver o produto? Tá, se você quiser devolver o produto, ele tem que estar fechado. E você tem que ligar na Doterra e pedir para eles vão passar para você uma etiquetinha, um número, você vai colocar isso no correio e aí vai mandar um e-mail porque você quer devolver esse produto. E aí, então, quando chegar lá, eles vão receber o produto e aí depois de 5 a 10 dias, eles vão te devolver o valor no seu cartão, tá bom? Posso ter mais de um pedido LRP? A gente já respondeu. Quando posso usar meus pontos? Quando você quiser. Mas aí você faz um pedido à parte. Não dá para fazer pedido com pontos, né, no seu LRP. Você faz um pedido à parte, envia na hora. Também não dá para deixar pronto. É aquele pedido que você faz e já envia, tá bom? E ele vai cobrar só o frete. Como é o reembolso da despesa de envio? O reembolso vem direto junto com o cartão que você pagou o pedido. Como conseguir as promoções especiais? Por exemplo, o BOGO. Quando tem BOGO, você entra lá, você pode até fazer o pedido do BOGO no seu LRP. Mas não pode, quando você faz no LRP, não pode pedir só o BOGO. Porque a hora que você fizer o pedido do BOGO, aqueles pedidos vão sumir porque é o do dia. E aí você vai ficar sem alguma coisa lá na sua página. Não pode. Então, se você quer pedir o BOGO para ganhar ponto no seu LRP, você tem que pedir o BOGO mais um Lemon. Fez o pedido, enviou. Fechou tudo. Abre de novo
E aí você vai colocar um pedido de 100 PVs e deixar ali quietinho, tá bom? Essas são as promoções normalmente da Doterra, tá bom? Como eu faço para resgatar meus pontos? Resgatar ponto é isso, você tem os pontos ali, você só entra, faz o pedido e usa os seus pontos, tá bom? Então, o pessoal tem muita dificuldade quando vai misturar ponto com produto que não é com ponto. Então, para facilitar no início, eu sempre falo, faz um pedido separado, só com pontos, naquele lá, envio normal. Envia, acabou, pronto, deu. Entendeu? E aí você vai receber igual você recebe os outros, tá bom? Pessoal, tem mais alguma dúvida sobre isso? Portal do consultor, Empowered Success, Glass in the Box. No escritório para compra, Glass in the Box, não pode usar pontos nos bobos também, ok? Peraí. Não pode usar... Não, nos pontos não dá para comprar bobo. Posso pedir os difusores nos pontos? Também não. Difusor não dá para comprar, para usar com pontos, tá bom? Infelizmente, mas não dá. A gente usa só os olhos mesmo, que já tá ótimo, né? Aquele mesmo você tira seus olhos em ponto, você fica tão feliz quando chega seus olhos, que é uma beleza, tá bom? Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida sobre esse nosso terceiro funcionário? Se não tem, vou encerrar então essa gravação e vamos iniciar o nosso quarto funcionário. Vou entender plenamente quem não puder ficar, é que eu posso gravar essa agora, tá bom? Senão a gente vai ficar com uma falha muito grande depois. Tá bom? Uhum.